Algo sobrenatural e divino está prestes a acontecer em sua vida. A rosa em que você tocou carrega muito mais do que uma promessa, mas uma oportunidade imperdível de virar o jogo da sua vida financeira. Deus está te fazendo muito rico. Não pule esse vídeo para não se arrepender de ter perdido a oportunidade de viver a vida que tanto sonhou. Não conte o que você ouvir aqui para ninguém, até que tudo esteja realizado em sua vida. Pois como sabemos o agir de Deus, costuma ser no silêncio. Além disso, sempre que ouvir a palavra receba, ou algo que sentir que foi direcionado para você, não se esqueça de comentar "eu recebo", para que assim você tome posse da bênção. Meu irmão, minha irmã, se você tocou nesse vídeo, é porque o seu coração anseia por uma mudança, algo a mais. E deixa eu te dizer, Deus ouviu esse clamor. Agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, algo está se movendo nos céus. Deus está preparando uma mudança incrível na sua vida. Não é uma mudança qualquer, não é algo pequeno ou comum. É algo que vai transformar completamente a sua realidade. Deus está te fazendo muito rico, estou dizendo de uma verdadeira fortuna. Meu irmão, minha irmã, se você clicou nesse vídeo, é porque algo dentro de você pede por transformação. Talvez você nem saiba explicar direito, mas existe uma inquietação, um anseio por algo maior, e eu já quero declarar sobre a sua vida. Deus está preparando para você uma riqueza tão grande que não cabe em cofres, não se mede em números. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de uma verdadeira fortuna celestial. Algo que invade sua mente, sua alma, sua família, sua história. Quando falo em riqueza, eu quero que você entenda. Deus não se limita ao material. Sim, Ele pode abrir portas de emprego, trazer promoções, colocar oportunidades na sua frente que vão mudar sua vida. Mas a prosperidade do céu vai muito além de cifras. Ela toca o coração, renova a mente, fortalece os laços familiares, traz paz em meio ao caos. É o tipo de riqueza que faz você acordar com esperança, dormir com gratidão e caminhar com confiança, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Agora para um pouco e pensa comigo, quantas vezes você já duvidou disso? Quantas vezes o peso das contas, os relacionamentos desgastados, os diagnósticos médicos que abalam a fé, fizeram você acreditar que Deus te esqueceu? É fácil deixar o coração ser engolido pela dúvida. É fácil achar que a promessa de abundância é para os outros, mas não para você. Só que eu estou aqui para te lembrar. A riqueza de Deus não tem destinatário errado. Se Ele falou, vai cumprir. Se Ele prometeu, vai realizar. Lembra de José, filho de Jacó? Um jovem que recebeu sonhos de grandeza, mas foi jogado em um poço pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Aos olhos humanos, parecia que a vida dele era um fracasso atrás do outro. Mas por trás de cada situação dolorosa, Deus estava escrevendo uma história de riqueza. E não apenas riqueza material. José se tornou governador do Egito, sim, mas a verdadeira fortuna foi a sabedoria, a resiliência, a fé que o sustentou. E o que aconteceu? Quando chegou a hora certa, Deus virou a chave e ninguém pôde impedir. Meu irmão, minha irmã, é exatamente assim que acontece com você. Talvez agora você se sinta dentro de um poço, cercado por acusações ou pelas dificuldades da vida. Mas enquanto você olha e só enxerga prisão, Deus enxerga preparação. Enquanto você pensa que está parado, Deus está te treinando para algo muito maior. E quando Ele decidir abrir as portas, ninguém vai conseguir segurar o que Ele já separou para você. Até o final desse vídeo, Deus vai revelar o mistério que tem para você e o porquê algumas coisas estarem fluindo do jeito que estão em sua vida. Agora deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar de verdade. Nesse exato momento, enquanto você me escuta, existe uma batalha sendo travada nos céus por causa da sua vida. Não é figura de linguagem, não é uma ilustração bonita para pregação. É real, é invisível aos olhos humanos,
mas é tão concreto quanto o ar que você respira. O inimigo quer te ver no chão, quer te ver desanimado, quer te convencer que você não tem valor, que você não é capaz de vencer, que sua história vai terminar no fracasso. Ele sopra mentiras nos seus ouvidos tentando fazer você acreditar que o seu futuro já acabou. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade que nunca muda. Os exércitos do Senhor estão lutando por você. Cada anjo enviado pelo próprio Deus está ao seu lado, enfrentando trevas, derrubando muralhas, desarmando laços para garantir que o propósito do céu se cumpra na sua vida. Pensa comigo, se fosse só uma questão de carne e sangue, se fosse só você contra os problemas, já teria acabado há muito tempo. Quantas vezes você sentiu que não ia dar conta, mas de repente veio uma força que você não sabia de onde surgiu? Quantas vezes você pensou em desistir, mas algo dentro de você ainda insistia em continuar? Isso não foi coincidência, isso foi o céu agindo em seu favor. Foi o exército de Deus lutando, segurando sua mão, sustentando seus passos. E deixa eu te lembrar de uma história que está na Bíblia. Lembra quando Daniel orou e ficou esperando resposta? Ele clamou ao Senhor e passou dias sem entender porque não vinha resposta nenhuma. Só que depois o anjo apareceu e revelou. Desde o primeiro dia em que você começou a orar, sua oração foi ouvida. Mas o príncipe da Pérsia resistiu e foi preciso Miguel, o arcanjo, vir lutar para abrir o caminho. Olha isso. A oração de Daniel foi ouvida no mesmo instante, mas no mundo espiritual havia batalha. É isso que acontece com você. Às vezes, parece que Deus está em silêncio, mas a realidade é que existe uma guerra sendo travada e o céu está lutando por você. O diabo tenta te convencer de que você está sozinho, mas não acredite nisso. Maior é o que está com você do que aquele que se levanta contra você. Existe um exército inteiro preparado para te defender. Enquanto você dorme, há anjos de guarda ao seu redor. Enquanto você enfrenta dias difíceis, existe um Deus que não cochila, que não se distrai, que não te abandona. Agora preste atenção, Deus não te deixou desarmado. Ele não te colocou nesse campo de batalha sem te dar armas. Pelo contrário, Ele te equipou com ferramentas espirituais que são poderosas. A oração é uma delas. E eu não estou falando de palavras bonitas decoradas, não. Estou falando de conversa sincera, de coração rasgado diante do Senhor. Quando você dobra os joelhos, os céus se movem. Quando você fala com Deus em verdade, não existe distância, não existe bloqueio, não existe muralha que fique de pé. A oração é como uma bomba espiritual lançada contra o inimigo. E a palavra de Deus? Essa é sua espada, não uma espada qualquer, mas uma arma afiada que corta toda mentira. Cada promessa que está na Bíblia é um lembrete vivo de que Deus é fiel. Quando o inimigo te ataca dizendo, você não vai conseguir, você responde com a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele sopra, você é esquecido, você declara, ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor me acolherá. Percebe? A palavra não é só para ser lida, é para ser usada como arma em meio à guerra. E deixa eu abrir ainda mais os seus olhos. O inimigo joga pesado, porque sabe que você carrega algo precioso. Ele não desperdiça munição em terreno vazio. Se ele te ataca tanto, é porque tem medo do que Deus vai fazer através da sua vida. Você não é qualquer um. Você carrega propósito, você carrega promessa, você carrega destino. E é por isso que os ataques parecem não cessar, mas é também por isso que os céus não param de lutar por você. Olha para a história de Eliseu. Um dia, o servo dele acordou e viu a cidade cercada por um exército inimigo. Desespero bateu no coração dele, mas Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando os olhos do servo foram abertos, ele viu montanhas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor. O exército de Deus era infinitamente maior do que o inimigo que estava ali. É isso que eu quero que você entenda. Mesmo que pareça que você está cercado, na realidade quem está cercado é o inimigo. Os céus já se levantaram em seu favor. E eu sei,
Às vezes o medo bate forte, o coração acelera, as lágrimas caem e a dúvida parece mais real que a fé. Mas é nesses momentos que você precisa se agarrar à promessa. Você não está sozinho. Existe uma nuvem de testemunhas, existe um batalhão celestial guerreando por você. E além da oração e da palavra, existe outra arma, a fé. A fé não é sentimento, não é emoção passageira. A fé é decisão, é quando você escolhe acreditar mesmo quando não vê. É quando você decide dar o próximo passo mesmo com o chão tremendo. É a certeza de que Deus já fez, mesmo quando os olhos não enxergam. A fé é o escudo que apaga as setas inflamadas do inimigo. Quantas vezes Jesus olhou para alguém e disse: "A tua fé te salvou." Não foi a posição social, não foi a força do braço, não foi o dinheiro no bolso. Foi a fé, e é isso que vai te sustentar no meio dessa guerra. Agora eu quero que você reflita. Quantas vezes o inimigo já tentou apagar sua fé? Quantas vezes ele colocou pensamentos de desistência, de incapacidade, de derrota? Isso não é à toa. Ele sabe que, se roubar sua fé, rouba sua força. Mas hoje eu estou aqui como seu irmão para te dizer: não entregue sua fé, se apegue a ela como o maior tesouro. Meu irmão, minha irmã, a guerra é real, mas a vitória também é. E a vitória já foi conquistada na cruz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não apenas venceu a morte, ele venceu todo o principado, toda a potestade, todo o poder das trevas. O inimigo já está derrotado, ele só tenta te enganar para que você não viva como vitorioso. Mas você é. Você foi chamado para andar de cabeça erguida, para caminhar em autoridade, para usar as armas espirituais que o Pai colocou nas suas mãos. Então, a partir de hoje, levante-se como soldado. Não abaixe a guarda, não se entregue à mentira. Ore como nunca orou antes, declare a palavra como nunca declarou, caminhe em fé como nunca caminhou. Quando o inimigo se levantar, você se levanta mais alto. Quando a pressão aumentar, você dobra os joelhos e aciona o céu. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Pode ser na área financeira, na saúde, na família, nos sentimentos. Mas eu sei de uma coisa: você não luta sozinho. Existe um general poderoso comandando esse exército. E esse general nunca perdeu uma guerra. Receba essa palavra. Você vai vencer. Essa fase não define sua história. Esse ataque não vai te derrubar. O inimigo não vai roubar o que Deus já determinou. O céu já decretou. Você é mais que vencedor. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora, escute o falar de nosso Deus. Filho, ouça-me atentamente. Eu sou o Senhor, teu Deus, e conheço cada detalhe da sua vida. Antes mesmo que você desse o primeiro respiro, antes que os seus olhos se abrissem para a luz deste mundo, eu já te havia formado com as minhas próprias mãos. Cada fio do seu cabelo, cada traço do seu rosto, cada batida do seu coração, nada escapou ao meu cuidado. Eu sou aquele que sonhou com a sua existência e que planejou dias de paz, esperança e vitória para você. Eu conheço os seus pensamentos antes mesmo que eles tomem forma. Eu sei das dúvidas que você carrega em silêncio, sei das dores que você tenta esconder de todos, mas que latejam dentro da sua alma. E agora, neste exato momento, há algo dentro de você que começa a se levantar. Esse algo é o meu espírito, soprando em você força e esperança. É aquele impulso que te faz levantar, mesmo quando as circunstâncias querem te empurrar para o chão. É aquele desejo de lutar de novo, de sonhar outra vez, de acreditar mesmo quando tudo parece estar contra você. Filho amado,
A minha palavra te acompanha como espada afiada. Ouça o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é para você. Ela entra onde ninguém consegue tocar. Vai além daquilo que você mesmo compreende sobre si, separa a verdade de mentira e traz luz para dentro do seu ser. Filho, eu sei que o mundo em que você vive é barulhento. Ele grita constantemente que você precisa provar quem é, que precisa mostrar conquistas, status, aparência. Eu vejo como você é pressionado a exibir uma imagem perfeita, a ter o corpo ideal, a usar as roupas mais caras, a manter uma vida que impressione os outros. Mas deixa eu te lembrar de algo fundamental. Eu não me impressiono com o exterior. Eu não sou atraído por roupas de marca, joias brilhantes ou títulos humanos. O que move meu coração é o que está dentro do seu. Seus pensamentos, suas intenções, o amor e a fé que carregam o centro da sua alma. Lembra de quando o meu filho Jesus caminhava entre vocês? Ele via multidões se preocupando com rituais, com aparências, com gestos externos de religiosidade, mas ele sempre apontava para algo mais profundo. Ele dizia: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus." O templo podia estar cheio de ouro e enfeites, mas o que me importa sempre foi o coração contrito, humilde, sincero. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se preocupou mais com a opinião das pessoas do que com a minha? Quantas vezes você buscou a aprovação no olhar de quem não pode salvar sua alma, enquanto ignorava a minha voz que te chama em silêncio? Filho, eu não te criei para ser escravo da opinião dos outros. Eu te fiz para andar em liberdade, sabendo que quem te justifica sou eu. E preciso falar de algo que muitas vezes passa despercebido, mas molda ou destrói destinos: o orgulho. O coração cheio de soberba é um veneno lento, mas fatal. Ele afasta você da minha presença, porque o orgulhoso acredita que pode viver sem mim. O que eu te digo em Provérbios capítulo 29, versículo 23 é claro: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Filho, a humildade não te diminui, ela te eleva diante dos meus olhos. Quando você se rende, eu te exalto. Quando você reconhece sua dependência de mim, eu te levanto. Lembra de Nabucodonosor? Um rei que se achava maior do que todos, que acreditava que seu império era fruto apenas da sua força. Ele se exaltou tanto que precisou ser humilhado, viver como animal, até reconhecer que o domínio pertence a mim, o Senhor dos céus. Mas também lembra de Davi? Ele errou, falhou, pecou, mas tinha um coração humilde. Sempre que caía, corria para mim pedindo perdão. E por causa dessa humildade, ele foi chamado homem segundo o meu coração. Filho, não quero que você seja destruído pelo orgulho. Quero que viva de cabeça erguida, sim, mas com os joelhos dobrados diante de mim. Quero que você prospere, sim, mas que nunca esqueça de onde vem sua força. Quero que você brilhe, mas com a luz que vem de mim, não com a glória passageira do mundo. Eu sei que muitas vezes você se sente fraco. Eu sei quando você pensa em desistir. Mas eu te digo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto você olha para as suas limitações, eu olho para o que estou construindo em você. Eu não vejo apenas a sua dor, eu vejo a vitória que já está sendo gerada por meio dela. Filho, quando você chora sozinho no quarto, eu estou ali enxugando cada lágrima. Quando você suspira cansado, sem forças para orar, eu já entendo seu coração. Quando você acha que ninguém percebe sua luta, eu te digo, eu vejo tudo. Nada escapa aos meus olhos. E quero que saiba, você não é definido pelas suas quedas. Você não é definido pelos erros do passado.
Você não é o rótulo que o mundo te deu. Você é o que eu digo que você é, meu filho amado, escolhido, separado para grandes coisas. Quando todos disseram que Gideão não era nada, eu vi nele um guerreiro valente. Quando Moisés dizia que não sabia falar, eu vi nele o libertador do meu povo. Quando Jeremias dizia que era jovem demais, eu o levantei como profeta às nações. Filho, eu não escolho pelo que os olhos veem, eu escolho pelo que só eu enxergo, e eu te escolhi. Mas para viver o que eu preparei, você precisa confiar em mim mais do que no mundo. Precisa segurar firme na minha palavra, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Lembra do que está escrito em Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é sua. Eu vou renovar sua força. Receba esse renovar de forças, filho. Eu não quero apenas te dar bênçãos externas. Eu quero transformar seu coração. Quero que sua mente seja renovada, que suas intenções sejam puras, que sua vida reflita a minha presença. Quero que você aprenda a descansar em mim. Porque enquanto você luta ansioso, tentando resolver tudo sozinho, eu já tenho a solução preparada. Entenda, você não precisa se provar, você não precisa se comparar. Eu já te aceitei, já te amei, já te escolhi. O valor da sua vida não está no que você conquista, mas em quem você pertence. E você pertence a mim. Então, filho, abaixe a voz do orgulho, desligue o barulho do mundo e escute a minha voz. Eu sou o Deus que fala no silêncio. Eu sou o Deus que guia passo a passo. Eu sou o Deus que abre mares, que fecha bocas de leões, que derruba gigantes. E eu serei o mesmo na sua vida. Filho amado, escute com atenção, porque hoje eu quero falar profundamente ao seu coração. Eu sou o Senhor, teu Deus, e trago para você palavras que não vêm apenas de letras num livro, mas que carregam vida, direção e poder. Eu quero que cada frase entre em você como fogo, que cada verdade penetre em sua alma e que você nunca mais enxergue a sua vida da mesma forma. Está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Eu quero que você entenda isso, filho. A morte não tem a palavra final sobre você. Desde o início, quando o pecado entrou no mundo através de Adão, a morte se espalhou como sombra sobre toda a humanidade. Você nasceu em um mundo marcado pela dor, pelo pecado, pelo fim inevitável do corpo. Mas eu não permiti que essa fosse a sua herança definitiva. Por meio de Jesus, o meu filho amado, a ressurreição entrou na história. Eu sei que você tem medo da morte. Eu sei que às vezes o futuro parece incerto e a sensação de fim te assusta. Mas hoje eu te digo, a morte não é a última página da sua história. Ela não define o seu destino. Pelo sacrifício de Cristo, a ressurreição está garantida. O que era derrota se transformou em vitória. O que parecia fim se tornou recomeço. A morte é apenas uma porta, e do outro lado dela está a vida eterna, aquela que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Pense, filho, se a morte não pode te parar, o que mais poderia? Se até aquilo que parecia invencível foi vencido na cruz, por que você teme tanto os problemas que enfrenta? Eu quero que você levante a cabeça e se lembre de que carrega dentro de si a marca da ressurreição. Você não nasceu para acabar no pó. Você nasceu para viver comigo eternamente. Mas enquanto você caminha aqui, neste mundo cheio de altos e baixos, eu também deixei uma palavra para te ensinar a lidar com os dias. Em Eclesiastes 7,14 está escrito: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eu quero que você entenda isso. A vida não é feita apenas de dias ensolarados. Haverá momentos de festa, mas também de silêncio. Haverá conquistas, mas também perdas. Filho, eu criei os dois, o dia da alegria e o dia da adversidade. Não porque quero te ver sofrer, mas porque sei que é nesses contrastes que sua fé se fortalece.
Nos dias bons, eu quero que você celebre, que aproveite, que agradeça. Nos dias maus, eu quero que você aprenda, reflita e cresça. Cada estação tem seu propósito. Quando você só vive de vitórias, corre o risco de esquecer de mim. Mas quando enfrenta dificuldades, é nesse momento que lembra que precisa de mim. Olhe para a vida de Jó. Ele experimentou abundância, filhos, saúde e prosperidade. Mas de repente tudo lhe foi tirado. E mesmo entre cinzas ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que tanto os dias bons quanto os ruins estavam sob o meu controle. E por ter confiado em mim mesmo na dor, eu o restituí em dobro. Agora preciso também falar de algo que está em 1 Timóteo 2, versículos 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Filho, filha, eu quero que entendam, não é errado se cuidar, não é pecado se vestir bem ou querer estar bonito. Mas quando a sua identidade se resume apenas ao que você mostra por fora, você perde o essencial. O mundo vive correndo atrás de aparência. Ele diz que você precisa estar na moda, usar marcas caras, chamar atenção. Mas eu, o Senhor, digo outra coisa. O que realmente me importa é o que você carrega dentro. Não são as joias que brilham, mas as obras de amor que saem do seu coração. Não são os vestidos ou ternos que impressionam o céu, mas a generosidade, a fé e a humildade que você mostra em atitudes. Lembra quando Samuel foi ungir um rei em Israel? Ele olhou para os filhos de Jessé e achou que o mais alto, o mais forte, o mais imponente era o escolhido. Mas eu disse a ele: o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo interior. Eu não me encanto com joias, mas com lágrimas sinceras. Não me agrado de luxo, mas de um coração que deseja fazer o bem. Filho, filha, não se deixem escravizar pelo que o mundo diz que é belo, porque essa beleza passa, ela envelhece, ela se desfaz com o tempo. Mas o caráter, o amor, a fé, esses brilham para sempre. O que mais importa para mim é o que ninguém vê, mas eu enxergo. Eu quero que você ande em modéstia, não como peso, mas como liberdade. Quando você não depende da aprovação dos outros, você é livre. Quando você não precisa se esconder atrás de roupas, dinheiro ou status, você descobre quem realmente é. Meu filho, minha filha, amado, escolhido, carregando uma beleza que não se perde. Filho amado, viva com essa certeza. Caminhe sem medo da morte, porque a vida eterna já está garantida. Caminhe sem desespero diante da adversidade, porque até ela tem propósito. Caminhe sem se prender à vaidade do mundo, porque a verdadeira beleza é o reflexo da minha luz em você. E eu declaro sobre sua vida: dias de vitória virão, a esperança nunca vai morrer, e a minha presença será o seu tesouro maior. Você é meu, e nada poderá mudar isso. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para você garantir todas as futuras bênçãos de Deus em sua vida. E agora acaba de surgir um milagre em sua tela, porém, são para poucas pessoas. Toque antes que eles comecem a sumir.